E após comunicado oficial, a verdade veio à tona no Vasco. Grafite revela que Souza estaria treinando como zagueiro. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, afirma que a decisão do mesmo foi imparcial. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta quinta-feira, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes, é claro, eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão aqui abaixo, inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos. Deixe o like nesse vídeo, é importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. Like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Sem mais delongas, vamos direto aqui, compromissado com as informações desta quinta-feira para vocês. Acabamos de chegar da cobertura dos jogos. Eu sei que o torcedor está muito chateado com a atuação e a performance do Vasco diante da derrota de ontem contra o São Paulo. Vamos falar sobre a análise desse jogo. Quero aqui, primeiramente, prestar as minhas condolências, os meus sentimentos ao Felipe Loureiro, diretor técnico do Vasco, pela falência, pelo falecimento do seu pai, o senhor Jorge Loureiro. Fica aqui meus sentimentos, fica aqui minhas condolências. Mas galera, falando da análise do jogo ontem, da performance do Vasco, sendo bem direto, papo reto, era melhor ter utilizado a base. Era melhor ter poupado os jogadores e utilizado o sub-20, por exemplo, que no jogo de sábado contra o Flamengo, no título sub-20 do Carioca, deu a vida em campo, entregaram em campo, performaram, venceram de 1-0 e conseguiram segurar o resultado. Com, por exemplo, o Felipe Gabriel, jogadores como Alegria, o próprio JP, os demais, Léo Jacó, foram diferenciados, entregaram a vida em campo, conseguiram segurar o resultado e ser campeão. Ontem foi nítido que o time titular estava se poupando para a partida de sábado. A partida de sábado é a mais importante do ano, é a mais importante da temporada. Então era óbvio que o Vasco só conseguiu jogar ali os primeiros 12 minutos, 10, 12 minutos. Levou um gol muito cedo e o Vasco muitas das vezes sofre um gol muito cedo e acaba se estabilizando. Era nítido que o Vasco ontem estava se poupando. E aí entra um erro do Rafael Paiva, que deveria ter tido esse feeling, que deveria ter essa percepção que os jogadores estariam se poupando em campo para o jogo de sábado e ter utilizado a base. Até porque o Vasco vence de virada o Internacional no Beira-Rio com jogadores da base. Por exemplo, na ocasião, ele utilizou o Lincoln, utilizou bastante o JP. O Vasco venceu de 4-1 do mesmo São Paulo em São Januário de virada, utilizando a base. Na época, o Estrela jogando muito antes da lesão, o Leandrinho. Então acho que muitas das vezes o Rafael Paiva falta esse feeling, porque é nítido, é óbvio que os jogadores estão preocupados. O Vasco ontem sofre gols, mais uma vez, bobo, com erro defensivo. De fato, é uma clareza, o Vasco teve 2 meses para consertar esse problema defensivo na janela de transferências e não conseguiu. Então fica essa chateação, o torcedor fica chateado até porque são pontos importantes. O Campeonato Brasileiro é muito importante. O Vasco fica agora alguns pontos ali da fase da classificatória, se distancia do G8. Ontem, por exemplo, o Atlético Mineiro, que é o adversário da Copa do Brasil, foi com um time misto e empatou com Fortaleza. Então faltou esse feeling, faltou esse detalhe. O time inteiro do Vasco muito mal, acompanhando o jogo, analisando o jogo
que mais se entregou ali foi o Paulo Henrique, na lateral direita. Pelo fato dele utilizar o Felipe Coutinho e o Payet no meio de campo, sobrecarregou o Hugo Moura e sobrecarregou o Matheus Carvalho, que acabou ficando perdido, não sabia quem marcar. Aquele cobertor curto, né? Você cobre um lado e descobre o outro. Então ficou aquele cobertor curto, o Matheus Carvalho não sabendo quem marcar, tendo que fazer ali duas funções na marcação. Enfim, muito complicado, o Vasco muito vulnerável defensivamente. Sofre um gol na falha do Léo Jardim, que não dá para crucificar o Léo Jardim, porque o Léo Jardim já salvou o Vasco diversas vezes. E ontem, infelizmente, acabou sofrendo aquele frango. Aí entra a questão do Vasco levar um gol de contra-ataque no início do segundo tempo, mais uma vez no início de um segundo tempo, onde o Lucas Moura, que é um jogador experiente, acaba chutando a bola na diagonal, conseguindo fazer o gol. Aí o terceiro gol, aí não dá. Lucas Moura não é um jogador de estatura alta, consegue subir mais alto que o Maicon, fazer o terceiro gol, assim acabando com a partida. Então é de chatear, torcedor, é de chatear. Claro, a sua análise, a sua opinião é muito importante. Coloque aqui nos comentários o que você concorda, o que você discorda. Seja bem-vindo aqui. O BTB Esportes é um canal democrático, o torcedor aqui tem voz. Coloque aí nos comentários a sua análise, porque você muitas das vezes tem uma percepção diferente e é sempre bem-vindo a gente debater aqui sobre a partida, apesar de querer esquecer. Agora, não de fato, na moral, agora é esquecer o ontem e olhar para sábado. Tem treino aberto amanhã em São Januário. A gente está aqui, galera, acabamos de chegar na rodoviária, até não repara, a gente conseguiu um lugar aqui para gravar, preocupado em levar as notícias e informações para você, mas fica essa chateação. Mas olhar para frente, olhar para o jogo de sábado, olhar para o jogo contra o Atlético Mineiro, é o jogo mais importante, focar na festa, enfim, jogadores se concentrarem para essa partida é importante demais. Vamos falar aqui das notícias. O Vasco ontem emitiu um comunicado oficial, enfim, a verdade veio à tona sobre a questão do BTG Pactual negociar um empréstimo de 165 milhões. O Vasco prontamente veio com um comunicado e a verdade foi esclarecida. O Vasco da Gama mantém constante diálogo com o mercado para encontrar soluções financeiras que atendem às necessidades atuais do clube. No entanto, o Vasco deixa claro que as condições mencionadas na reportagem publicada pela Pipeline, valor que envolve o BTG Pactual, jamais seriam aceitas. O Vasco segue firme em sua posição de fechar acordos que estejam alinhados com seus valores e que garantem a sustentabilidade ao longo prazo, mantendo o compromisso de proteger seus interesses e o futuro da instituição. Portanto, fica aí o comunicado oficial do Vasco em relação a esse empréstimo, essa notícia que saiu no dia de ontem. E prontamente o Vasco se manifestou nas suas redes. Galera, vamos falar agora sobre opção na zaga. Seria ideal, seria uma saída para o Souza, porque o Grafite traz essa informação ontem. Revelou que conversou com o Souza, disse estar treinando como zagueiro. E o jogador pediu uma oportunidade para atuar nessa posição com o técnico Rafael Paiva. Já quero saber aqui a sua opinião. Tivemos aí, por exemplo, alguns jogadores no futebol brasileiro que fizeram essa adaptação, né? Saiu de volante, atuou como zagueiro. Recentemente tínhamos no Vasco o Medel, que foi contratado para ser volante, mas foi muito utilizado até na época pelo Ramon Dias como zagueiro, apesar da sua baixa estatura. Agora, para a gente fechar esse vídeo, já não bastasse essa derrota de goleada ontem, e eu estava na zona mista quando o Edinaldo falou sobre isso. Ontem, acabando o jogo do Brasil, né, o Edinaldo falou na zona mista.
E abre aspas para o presidente da CBF, imparcial. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, alegou ter ouvido os 4 clubes envolvidos na semifinal da Copa do Brasil. Afirmou que após 2 votos contrários e 2 a favor, a entidade decidiu pelo que é melhor para o futebol brasileiro de uma forma que seja imparcial. Ele diz: temos os filiados sempre como parceiros, a CBF jamais vai litigiar contra os filiados, respeita o posicionamento de cada um, mas ela também tem a sua posição em relação àquilo que é o melhor para o futebol brasileiro de uma forma que seja imparcial, como assim aconteceu, completou Edinaldo Rodrigues. Será? Será que é imparcial? Vou deixar com você, torcedor, esse detalhe, vou deixar com você, torcedor, esse comentário. Mas fica aí as aspas do presidente da CBF. Galera, eu vou ficando por aqui. À tarde volto com mais notícias e informações sobre o Vasco e, claro, amanhã treino aberto aqui ao vivo no BTB Esportes. Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo vídeo, um abraço.